Lucas 6,12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo, Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima, Tiro e Sidom, aos quais tinha vindo para vir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados destes mundos e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino do céu. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. E bem-aventurado vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como. Lucas capítulo 6. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que num sábado passou pelas searas os seus discípulos e iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe era lícito comer. Então só aos sacerdotes, e dizia-lhes: O homem é senhor do sábado. E aconteceu também que em outro sábado que entrou na sinagoga, estavam ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas fariseus tentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Lucas capítulo 5. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros. E estavam no outro barco, para que os fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peça que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, pôs-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostre ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Em sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. E aconteceu que em um daqueles dias estava ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram um homem que estava ali e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudesse levar por causa da multidão, subiram o telhado e entre as telhas baixaram com a cana até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Paralítico, os teus pecados são perdoados. E os escribas, os fariseus, começaram a dizer: Quem é isso que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: Arrazoai-vos em vossos corações. É mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem poderia te perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estavam deitados, foi para sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhe: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disse-lhe então ele: Por que jejum